E aí? Como é que vocês estão? Parte 2 da missão, porque eu já tava gravando, já tinha gravado um teco. Aí um cliente me ligou. Aí o que acontece? Meu vídeo para de gravar. Então eu vou gravar de novo. E aí, beleza, gente? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino, naquele momento que a gente tenta conversar de espiritualidade, ocultismo, magia, todas essas coisas. Então eu vou primeiro esse medinho malucão, é 100% edição, sem corte, sem porra nenhuma. Beleza, hoje é terça-feira. Eu já sei que eu não tenho nada pra falar a respeito da terça-feira, então eu não vou falar nada, vou direto pras questõezinhas de vocês, né? Terça-feira, meu café já tá até no meio aqui, ó. Vamos aí? Salve, Nino, tudo certo? Tudo certo, pessoal, e você, como é que tá? Tá de boas aí? Estive pensando sobre meditação e lembrei de um tipo que vi há alguns anos atrás, onde a intenção era aumentar a quantidade de energia no corpo, aquela usada no Kung Fu para desferir golpes e manipulada no Qigong, etc. A meditação baseava-se no exercício de autovisualizar-se, palavras dele, não fui eu que falei autovisualizar-se, tá? Como num grande espelho, depois ver e sentir uma energia em volta do seu reflexo. Literalmente um reflexo, pois o que você visualizava no exercício teria que ser no sentido físico. Teria que ir expandindo-a para longe do seu corpo, o máximo que pudesse, até não aguentar mais. E expandir cada vez mais, pulsando ela para fora, para dentro do corpo. Segundo a descrição do exercício, o aumento dessa energia poderia ser utilizado em rituais, banimentos, para sacralizar objetos na autodefesa, etc. Por acaso alguém já usou ou conhece quem usou essa meditação? Grato se puderem responder. Boa noite a todos. Deixem um recadinho pro nosso amigo ou nossa amiga aqui embaixo nos comentários. Eu vou falar o seguinte, pessoa. Eu não vejo por que a gente aumentar a energia do nosso reflexo. Por que você não poderia fazer isso em si mesmo? Sacou? Eu não consigo ver o porquê de aumentar a energia numa outra coisa e não em mim nesse caso. Beleza? Boa tarde, Nino! Boa tarde! Obrigado pelo esclarecimento sobre nossas dúvidas. Eu que agradeço por vocês colocarem as dúvidas aqui, me ouvirem, mas eu espero, na verdade, estar gerando mais dúvidas e não dando tantas certezas assim. Meu papel pelo menos o que eu gostaria muito de fazer, é gerar mais dúvida na cabecinha de vocês. Afinal de contas, eu não sou nenhum dono da verdade, né? Se eu fosse um tipo de guru, eu daria respostas para vidas de vocês, mas eu espero não estar fazendo isso. Aproveitando o momento, eu queria que você falasse sobre algo que está acontecendo aqui e que me gerou uma grande dúvida. De acordo com seus conhecimentos e com base no que você acredita, quando uma pessoa morre, existem casos que o espírito dela continua aqui na Terra? Pessoa querida do meu coração, todos os espíritos quando morrem continuam na Terra. Isso quer dizer que eu continuarei na Terra depois que morrer, você continuará na Terra depois que morrer e todos nós continuaremos na Terra depois que morrer, aparentemente, tá? Existem algumas literaturas que falam que nós iremos para outros planetas dada a nossa condição evolutiva. Ou seja, se você... lembra que eu sempre falo que todos os terreiros, por exemplo, eles são parte de um time que estão meio que no mesmo degrau evolutivo? Lembra? A Terra também faz esse caminho. Todos nós na Terra cumprimos com um mesmo degrau evolutivo, tá? Macrocosmicamente falando. Se nós estamos além ou aquém dessa evolução da Terra, porque o grupo vai evoluindo junto, nós somos expurgados para outros planetas, diz algumas literaturas, tá? Eu não tô falando que isso é verdade, nem que é mentira, não tenho como provar, enfim. É por aí. E uma pessoa que suicida, o que acontece com o espírito dela? Eu acho que continua na Terra também, velho. Gostei da música da Paraíba, se puder mandar um novo alô pra galera da Paraíba. Novo alô, Paraíba! Seguinte, ó, uma coisa que eu falei, talvez não saia tão explicado nesta vez, é o seguinte: eu não vejo o ato do suicídio em si uma coisa que diferenciaria tão fortemente a morte de uma pessoa de formas naturais ou assassinada, por exemplo, tá? O ato de tirar a própria vida. O que eu acho é que
as condições psicológicas, mentais e espirituais de uma pessoa até chegar ao suicídio são um complicador, mas o ato em si, eu acho que tem, claro, uma consequência, mas não entendo que essa consequência por si. Tipo eu, Nino, tô de boas aqui, tô numa boa, beleza? Tô de boas, tô felizão aqui, pá, de repente eu pego uma arma e tol na cabeça. Eu acho que esse ato em si não vai me levar para um lugar tão ruim por ele. O que vai me levar para um lugar ruim é a condição em que eu me encontro para fazer isso. Porque eu imagino que para uma pessoa chegar ao suicídio não deve ser um negócio onde a pessoa está equilibrada, né? A pessoa está lá tão aprofundada, tão funda nos seus próprios problemas, que ela leva a tomar uma atitude extremada dessa. Então é essa condição o principal problema para um suicida, tá? Eu não acho que de verdade que seja um negócio de... Por exemplo, eu fumo de vez em quando, né? Eu não fumo durante o dia, eu fumo de vez em quando, eu fumo. De vez em quando eu fumo, mas não sou viciado no cigarro, mas eu fumo de vez em quando. Pro espírita, né? Você pode ver o filme do André Luiz aí, o Nosso Lar. Pro espírita isso é um suicídio, né? Mas eu tô muito bem comigo mesmo, tô muito bem com a minha vida, tô muito felizão, tô ajudando as pessoas, tô de boíssima. Eu não acho que o ato isolado de eu fumar vai me jogar no Vale dos Suicidas, assim como o André Luiz foi, tá? O que vai me jogar lá é uma série de outras coisas que estão imbuídas no meu agir, que aí podem se ligar, me harmonizar energeticamente a esse lugar, mas não o ato em si. Porque se você for pensar perfeitamente, respirar é um ato de suicídio, né? O que te faz envelhecer e morrer é o oxigênio da sua célula, velho. Né? Tipo, o que te mantém vivo é aquilo que te mata. Então, eu acho que não é o ato em si do suicídio, sacou? Nina, poderia explicar essa de os magos serem tidos como filósofo do fogo? Gratidão, desde já agradeço tudo isso. Agora é novidade, tá? Agora eu já não tinha feito na primeira vez que eu gravei. Seguinte, pessoa. Na Idade Média, como eu sempre falo pra vocês, né? Magos são aqueles que estudam, né? São aqueles que conhecem. Não é à toa que mago tem a mesma raiz, né? A mesma raiz, essa palavra mesmo, o mesmo radical da palavra magistério, da palavra magistrado, tá? Na Idade Média começou a existir uma categoria profissional de pessoas que estudavam muito. Eles amavam o conhecimento. Amar o conhecimento para os gregos era chamado de filosofia, tá? Philos, de amor, sofia, de conhecimento. Essa classe em particular de profissionais, eles trabalhavam muito com fogo, porque parte do conhecimento deles vinha da tentativa de purificar materiais, que era os alquimistas, né? Os alquimistas, eles trabalhavam com fogo, eles trabalhavam tentando pegar materiais e purificá-los. Eles acreditavam que a purificação dos materiais transformaria esses materiais em ouro, ou refinaria a ponto de chegar a fazer ouro, e trabalhavam muito com fogo. Eles descobriram a destilação, eu acho que é destilação mesmo, do alambique lá, né? Eles descobriram uma série de coisas, eles trabalhavam muito com fogo. Então, naquela época, eles ficaram conhecidos como os filósofos, os estudantes, os amantes do conhecimento que trabalham com fogo. Filósofos do fogo, sacou? Na verdade não são os magos, são os filósofos, são os alquimistas, né? Que grande parte dos magos são alquimistas também. Oi, Nino, beleza? Beleza, pessoa, e você, como é que tá? Você várias vezes aborda esse tema, a relação do mago com aquele que cria seu próprio grimório, que estuda, que põe à prova. Aquele que é reconhecido como tal por seus semelhantes e a relação com a iniciação. Abordo mesmo. Alguma vez dentro dessa classificação você já foi bruxo ou feiticeiro? Falo isso pois mesmo de escritores famosos, vi outras definições para mago, bruxo e feiticeiro. Isso eu não entendi. Acho que a denominação em si é insignificante, o importante mesmo é o trabalho e o estudo feito. Mas surgiu uma curiosidade nos primeiros passos mágicos do tio Nino. Sei que começou na Umbanda, mas onde surgiu o mago cinzento, hermetista, abraços? Cara, eu acho que eu nunca fui bruxo. Ó, eu vou colocar as definições que eu acho que é a que você está abordando, que é a que eu geralmente pego, né?
Bruxo é o cara que trabalha a partir de um grimório, de um terceiro, né? Então, por exemplo, se eu uso o Clavícula de Salomão, então eu sou um bruxo, porque eu estou usando o grimório de quem desenvolveu esse negócio aí, que não foi Salomão. Qual que era? Já joguei fora a pergunta. Feiticeiro é geralmente quem trabalha com coisas mais naturais, com ervas, faz poçãozinha, essas coisas todas, né? Eu nunca trabalhei com poções, tá? Com chás, com essas coisas todas, assim, como um mago trabalharia, não. Né? Eu como um feiticeiro trabalharia, não. Eu uso de vez em quando essas beberagens, mas fitoterapicamente falando. Então, tipo, o que eu faço tem prova científica. Né? O que muita gente tiraria da questão é. Então, às vezes eu faço, eu tô muito nervoso, vou fazer um chá de camomila, não sei o que lá, vou fazer um chá de... Esses negócios, de vez em quando eu faço, mas isso aí todo mundo faz, né? O que eu faço é fitoterápico, eu vou lá nos livros de medicina, busco as alternativas e faço. O que não deixaria de ser um grimório, mas é que aí já não é mais magia, porque as pessoas acham que magia não é ciência, né? O bruxo, então, de pegar um grimório de um terceiro para fazer as coisas... Acho que não, velho. Porque, na verdade, assim, eu sempre peguei livros de terceiros, como você falou, mas mais no quesito filosófico da coisa. Então, por exemplo, eu li Eliphas Levi. Eliphas Levi, ele não tem um grimório, né? Ele fala filosoficamente, ele não te dá receitinha de bolo, né? O Clavícula de Salomão, por exemplo, é um grimório, te dá receitinha de bolo. O livro de São Cipriano é um grimório, te dá receita de bolo, sabe? Isso eu nunca fiz. Nem na Umbanda. De falar, Nino, você leu Saraceni, e aí você fazia lá, sei lá como é que é, a doutrina da Umbanda, e aí você usava aquilo lá. Não. Nem a Ana. A Ana, quando a gente começou a fazer, ela começou a fazer alguns cursinhos de Umbanda, mas ela fez 3, 4 aulas e desistiu porque ela viu que não era a realidade. Não que o curso era ruim, mas não era a realidade dela. Então ela ia lá, aprendia uma coisa, aí na hora do trabalho os guias dela falavam outra completamente diferente, e ela executava, ela começou a se sentir mal com esse conflito e aí parou de fazer o curso. Então eu acho que não, velho. Mas não que isso seja demérito, tá? Nem o fato de eu ter feito... o fato de eu não seguir grimórios não é demérito pra mim, nem pra quem segue. Beleza? Eu escolhi um caminho diferente. Eu escolhi um caminho de... Mesmo quando eu leio um grimório, a minha questão sempre é: como isso funciona? Sacou? Eu sempre falo para os alunos lá do curso, por exemplo, e a minha vida é pautada meio nisso, a gente sempre tem que fazer as 3 perguntinhas de ouro. O que, por que e como? Então não teria problema nenhum eu usar um grimório, desde que eu conseguisse, de que o autor conseguisse me explicar o que, por que e como. Então, o que? Eu vou dar um exemplo besta, tá? O que? Chá de alho. Por quê? Pra combater, pra auxiliar quem teve infarte. Como? O chá de alho, o alho tem a licina, que é uma molécula dentro lá do alho, que é o que dá, se eu não me engano, o cheiro do alho. Essa molécula, ela atua como atuaria, por exemplo, o AS, no que a gente chamaria de afinar o sangue. Então, tomar a licina, isso é provado cientificamente, está lá nos livros, né, de medicina, fitoterapia. Alho ajuda a afinar o sangue. Vinho ajuda a afinar o sangue. Porque o vinho tem, sei lá que proteína, agora eu não lembro que proteína que ajuda a afinar o sangue. Então, se eu visse algum grimório que me ensinasse o que, por que e como, eu não veria por que não usar. Claro que o como pra mim, o como tem que ser um negócio que faz sentido. Pra mim, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas dão o como das coisas. Mas é um como meio... É tipo, o que? A defumação. Por quê? Pra você limpar o ambiente.
como? Ah, porque a fumaça é as orações que levam a Deus, não sei o que lá. Não, não são, é fumaça só, né? Então, pra mim, você tem que ter uma certa coerência nesse o que, porquê e como aí, mas eu não teria problema nenhum de usar um grimório. Nino, como vai? De boas, e tu? Existe algum vídeo seu que fale sobre tatuar sigilo? Se não, pelo que você sabe. Qual o seu pensamento? Cara, eu já falei, eu tenho um vídeo sobre sigilos, eu não lembro se eu abordei exatamente a questão de tatuar sigilos. Ah, a priori, faça o que tu queres, há de ser o todo da lei, velho. Eu não tenho nada contra, nem nada a favor. Eu tenho um sigilo tatuado. Tenho nada contra, nem nada a favor, desde que você sabe o que tá fazendo. Eu fico às vezes me perguntando, né, porque... Por exemplo, eu vejo às vezes na internet, lá no meu Facebook, no meu timeline, pessoas que tatuam o sigilo de um demon, por exemplo. Acham um sigilo de Baal bacana e tatuam esse sigilo. Eu fico me perguntando se a pessoa sabe o que está fazendo, né? Porque tatuar um sigilo, por exemplo, de um demon, pra mim, tá? Eu posso estar completamente enganado nesse ponto, porque... depende muito da sua percepção da coisa, né? Da percepção de quem está tatuando, beleza? Então a minha percepção disso aqui é uma coisa completamente particular minha, né? Agora, por exemplo, você vai tatuar um símbolo do Baal, por exemplo, né? Pega lá o sigilo do Baal e tatua ele na sua pele. Pra mim fica muito parecendo marcado de boi, tá ligado? Pertençoar. Se você gosta dessa situação de pertencer a alguém, vai fundo, velho. Agora, eu não consigo imaginar o porquê de alguém que segue, por exemplo, a Goetia, gostar do sentimento de pertencimento. Porque, na verdade, o que os demônios pregam sempre foi a liberdade, né? Então, a partir do momento que você se dá para um demon... é meio contrassenso com a própria cultura. É que nem satanista, sabe? Satanista não, luciferiano. Eu também posso estar completamente enganado, tá? Porque, na verdade, eu não me aprofundei no luciferianismo no sentido de ir em seitas luciferianas, conhecer luciferiano, nesse sentido, saca? Mas... o que eu vejo na internet, e luciferiano de internet, eu sei que não é parâmetro pra nada, mas é que os caras, eles têm uma relação de pertencimento a Lúcifer, né? De que Lúcifer é o mais foda, eles deidificam Lúcifer. Lúcifer eles pegam no Jeová e chamam de Lúcifer, sabe um negócio assim? O que é completamente contrário à história e ao sentido de Lúcifer. Né? Primeiro porque Lúcifer é o portador da luz, é o cara que conhece, né? O cara do conhecimento, mas isso é uma questão puramente filosófica. Mas segundo porque Lúcifer ele foi o cara que se revoltou contra a autoridade de Deus. Se ele se revoltou contra a autoridade dele, ele está pregando a liberdade. Se ele está pregando a liberdade, ele não ia gostar de ter súditos. Entendeu? Senão ele ia se tornar igual a Deus. E eu acho que não é isso que Lúcifer queria. No sentido de, ele queria se tornar igual a Deus, no sentido de ser tão amplo quanto ele, tão livre quanto ele, tão poderoso quanto ele. Porque enquanto anjo ele era subordinado, ele era escravo de Deus. Ele se revoltou para se tornar igual a Deus, para ser um igual, para ser livre como Deus. E aí você se torna um luciferiano e se assume como escravo, como súdito, como qualquer coisa dele. Eu acho que é completamente anacrônico. Mas se você gosta, faça o que tu queres, velho. Ela de ser todo da lei. Você poderia falar sobre desobsessão? Eu precisei fazer uma vez um centro espírita e eu não entendi direito. Pessoinha, assiste o vídeo na quarta-feira, amanhã, tá? Eu tô fazendo um especial sobre
espiritualidade e amanhã eu vou falar sobre desobsessão. Nina, uma dúvida sincera. Qual a diferença de uma ordem e uma religião, já que ambas possuem dogmas e códigos morais, filosofias de vida e introdução a níveis de conhecimento, ou seja, graus de orientação? Sei que tem ordens como a maçonaria que abraçam as diversas crenças de seus integrantes ou religiões, como o budismo, que atualmente está sendo meu foco de estudo místico e onde estou frequentando. Não teístas, por isso a dúvida. O que caracteriza uma ordem e o que caracteriza uma religião? Brother, eu acho que é mais fácil você procurar no dicionário esse tipo de questão aqui, mas eu vou dar minha opinião, que eu posso estar completamente errado, tá? Primeiro, uma ordem ela não tem o objetivo necessariamente de cultuar uma divindade, nem a maçonaria, tá? Eu sei que a maçonaria vocês vão poder falar, Nina, mas só para ser maçom você precisa acreditar num Deus. Eu sou maçom e não acredito, né? Eu sou talvez uma exceção à regra, mas você precisa acreditar numa divindade, mas a divindade não é trazida em culto, em rito, na verdade, tá? Ou seja, você pode até fazer uma loja e falar que essa loja em nome de Gadu, né, que é o nome genérico que a gente dá, mas em nenhum momento você pode colocar Gadu acima, colocar Gadu como o motivo para aquilo acontecer, como acontece numa religião. Você se reúne na religião, você se reúne para louvar a divindade. Na maçonaria não. Embora tenha uma divindade, né, as pessoas aceitam a divindade, você não se reúne para louvar essa divindade. Pelo menos não deveria ser assim. Como a maçonaria é meio livre, cada loja meio que segue o que quer. Dentro de umas tem um rito, mas cada loja tem a sua particularidade. Pode ter que tenham lojas que sigam a divindade assim, mas não é o recomendado. Geralmente uma ordem está dentro de uma cadência de conhecimento, como você disse, mas a religião não. E eu sei que você vai falar, Nino, mas a religião tem os teólogos, tem não sei o que lá. É que existem conhecimento e conhecimento, tá? A religião não é um conhecimento. Você pode usar a religião para estudar, por exemplo, o comportamento das pessoas. Você pode usar a religião para estudar a história de um povo. Por exemplo, dificilmente você vai conseguir estudar europeu sem falar do cristianismo. Dificilmente você vai estudar grego sem falar da mitologia, sabe? Mas a religião em si, a fé numa divindade, não é conhecimento. Porque se for conhecimento, não é fé. Sacou? Conhecimento e fé são coisas opostas. Geralmente uma ordem, a maçonaria, por exemplo, ela até tenta estudar... Ela estuda mais a relação do homem com a divindade do que a divindade em si, tá? Ela até tenta paquerar um pouquinho esse lado, mas ela falha miseravelmente. Eu não sou grão-mestre 33, tá? Eu posso estar falando uma merda gigante aqui. Mas até onde eu tô, não parece que não tem muita coisa assim, não. A grande maioria das ordens, elas não imbuem em você a relação com a divindade, ela não é obrigatória, sacou? Ao contrário de uma religião. Religião, se você não tem a divindade, seja ela pessoal ou impessoal, que é o caso do budista, é uma divindade impessoal. Por que eu falei isso? Bom, a religião ela necessita do caráter da divindade, seja ela pessoal ou não. E geralmente ela tem existe a preocupação do pós-vida, né? Se você vai para o inferno, se vai para o céu, se é uma vida pós-morte, o que acontece? Numa ordem não necessariamente, tá? Por exemplo, o primeiro grau da ordem do Grande Oriente, a gente nem fala de Deus, de nenhum. Nem no segundo, na verdade. A gente questiona algumas coisas que levam a chegar à ideia de Deus, mas não a divindade em si. Sacou? Acho que é isso. Bom, gente, eu vou ficar por aqui porque o Todão já chegou com cara de mal. Todd, vem aqui um pouquinho. Todão, vem cá. Vem aqui. Eu sei que você tá tomando conta da casa, mas vem aqui. Vem cá. Gordo, eu vou te pegar aí, gordão.
Tá tomando um sol, saca só. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Lembrando sempre, vocês querem fazer as coisas acontecerem, corram atrás. E é com a carita do Todd ali, ó, que eu me despeço de vocês hoje.